Bom dia mais uma vez a todos e a todas. Vamos reiniciar o evento Produção Científica, Divulgação e Impacto, organizado pela Reitoria da PUC São Paulo, agora com o segundo painel. E o tema do segundo painel é Produção Científica, Qualificação e Impacto. Os convidados agora serão o professor Antônio Virgílio Bittencourt Bastos, que foi coordenador de área de Psicologia da CAPES entre 2011 e 2018, professor titular de Psicologia Social das organizações no Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia. Professor Virgílio, por favor. Bom, meus amigos, bom dia a todos. Também quero começar agradecendo aí o convite da PUC. É sempre um prazer muito grande retornar aqui. E eu acho que é a primeira vez que eu retorno aqui sem ser coordenador de área para ficar no pé dos programas aqui da PUC, né? E é melhor ainda, exato. Pois é, e eu também vou falar um pouco dessa posição que eu fiquei muito tempo na CAPES, foram 10 anos entre coordenação adjunta e coordenação de área, é muito tempo, né? Mas agora eu não sou da CAPES, né? A identidade eu sou da UFBA, né? Mas venho, de alguma forma, apresentar para vocês, conforme for o meu entendimento, um pouco do que está acontecendo na CAPES, de mudanças no processo de avaliação da pós-graduação, né? Então, é sobre isso que eu vou falar, um pouco um olhar de dentro, porque parte desse processo eu acompanhei, e um pouco o olhar de fora, porque eu já estou recebendo a ajuda dos colegas que lá permaneceram, né, e que me mandaram material. Bom, a gente sabe que a avaliação da pós-graduação tem um histórico, né? A esse histórico de avaliações sucessivas é acreditado parte do crescimento da pós-graduação, do fortalecimento da ciência, então tem uma história de mudanças incrementais ao longo do tempo, que não vamos recuperar aqui, né? E é lógico que quem viveu esse último período saiu de lá com a sensação de que o modelo que nós, de alguma forma, ajudamos a construir, a fazer pequenos aperfeiçoamentos, precisava mudar, né? Então, meu ponto de partida é dizer isso, que a experiência nossa na última avaliação quadrienal gerou entre os coordenadores, e, por conseguinte, no CTC, uma consciência, digamos assim, bastante compartilhada de que aquele processo, com aquela estratégia, aquela metodologia, precisava ser revisto. De alguma forma, ao longo desse período, nós fomos estimulados a pensar um pouco sobre a avaliação, o modelo que a CAPES implementa de avaliação da pós-graduação, embora no cotidiano do dia a dia ele seja tão louco, porque a gente, além de tudo, junta a coordenação de área com o nosso cotidiano de docente, a gente não deixa de ser pesquisador, orientador, etc. e tal, né? Mas nós fomos estimulados a pensar mais criticamente esse sistema de avaliação a partir da passagem do professor Carlos Nobre pela presidência da CAPES, quando nos levou o Manifesto Leiden, que fazia uma crítica a esse modelo de avaliação comparativa, etc. e tal, não é? Tivemos assim, alguns momentos de pensar, mas, no final, nós fizemos um seminário interno, uma discussão, cada área teve que fazer uma reflexão sobre o que era preciso mudar. E a, então, diretora de avaliação, a professora Rita Barradas, coordenou um documento, né, a elaboração de um documento que a gente sistematizava um conjunto de preocupações e apontava alguns rumos, né? Então, reflexão sobre os limites desse modelo adotado, que é um modelo que você bota todos os programas, com missões diferentes, com histórias diferentes, em regiões diferentes, para comparar todo mundo, para usar uma escala única, né, dirigida em que os melhores são um tipo X de programa, né, em que o topo é essa produção internacionalizada, etc. e tal, né? Esse modelo vai se tornando cada vez mais impossível de ser realizado com o crescimento do sistema de pós-graduação. Então, quando eu entrei lá, nós tínhamos 50 e poucos cursos, eu saí, deixei com 90 e tantos programas de pós-graduação. Então, é inviável pela quantidade de dados, quantidade de indicadores. Então, a gente passa um ano da vida preparando dados, indicadores, com todas as dificuldades que a gente tem, né? Então, essa era a sensação que a gente saía. É impossível. Você mobiliza centenas de pessoas durante um ano para trabalhar nesse processo, né?
Então, a quantidade de informações necessárias e disponibilizadas. Então, a quantidade de indicadores. Né? Outro ponto importante que a gente apontava, a necessidade de incorporar o processo de autoavaliação. Essa autoavaliação estava lá formalmente, mas era algo que cada programa fazia de acordo com sua... sempre para mostrar os pontos positivos, evidentemente, né? Mas que não era em nenhum momento considerado no processo de avaliação. Né? E essa questão de desconsiderar as especificidades e vocações dos programas, que já tinha sido, de alguma forma, minorada com a diferença dos mestrados profissionais e dos cursos acadêmicos, com fichas diferentes, comissões diferentes, mas dentro dos profissionais e dentro dos acadêmicos nós temos uma variabilidade muito grande de programas e de projetos de curso, e isso não é de alguma forma, considerado. Né? E aí a coisa mais, eu acho, talvez significativa, que era uma consciência de que houve, ao longo desse processo histórico, uma distorção muito grande que fez com que a produção científica ganhasse um peso exacerbado e que a formação, que é a verdadeira missão do programa de pós-graduação, ficasse em segundo plano. Né? Então, esse desequilíbrio, essa distância entre a produção e a formação, eu acho que isso era uma das coisas que a gente se preocupava. E só para mostrar a vocês 2 dados que são... Gente, como é sensível esse teclado. Né? Deixa eu mostrar, eu acho que na avaliação trienal de 2007 e 2009, esta era a correlação, a associação entre a quantidade de itens produzidos e a nota. Bastava você contar os itens produzidos, você já sabia qual era a nota do programa. Os programas 7 eram 5,7, 4,4, uma correlação de 0,99, entendeu? Entre a quantidade de itens produzidos e a nota. Então, a gente tinha um baita trabalho de reunir um conjunto enorme de outros indicadores que não serviam para nada, porque, no fundo, o peso da nota era a quantidade de itens produzidos. Não é essa quantidade, quantidade e qualidade dos itens produzidos. Na quadrienal de 2012, agora, deixa eu ver se... Não, gente. Aqui, ali, aqui é a quadrienal. E a outra? Será que eu botei fora de ordem? Não, essa aqui, 2007 e 2009. Né? Olha, a correlação caiu um pouco, mas é 97. Né? Então, ou seja, isso é só um dado para mostrar o quanto o processo de avaliação foi sendo distorcido, pesando menos os outros aspectos e ganhando destaque à produção, que era um quesito que valia até 35%, que também estava presente no quesito 2, porque implicava na avaliação dos docentes, também estava presente no quesito 3, porque a produção do discente junto com o docente era considerado. Então, no somatório, nós tínhamos esse quadro. Né? E isso nós avaliamos com uma distorção muito grande. E a CAPES, que foi uma agência criada para fomentar a formação de pesquisadores, estava distorcendo, por mais que seja importante, e a gente não vai discutir isso. Eu acho que tem uma história aí que de alguma forma, é um produto palpável, que é fácil, e a gente sempre teve dificuldade de como avaliar a formação, né? Que indicadores, como construir esses indicadores, o que é um bom processo formativo e tudo mais. Então, esse quadro, esse cenário, nós terminamos a quadrienal com essa, digamos assim, essa consciência que as coisas precisavam mudar. Todo esse momento de crise que a gente está vivendo, eu digo assim, às vezes as agências têm um certo ethos ali que as coisas vão caminhando independente da crise maior. Né? Então, houve uma mudança do CTC e, de alguma forma, essas preocupações com mudança continuaram. Novos GTs foram criados, etc. e tal, e há, de fato, em curso um processo de mudança que eu avalio como bastante significativo, bastante importante, que vai ter um impacto bastante grande, né? E que vem se arrastando aí ao longo do quadriênio, e que o problema agora é o momento em que essas mudanças estão ocorrendo. Né? Então, eu vou passar um pouco por isso e vou dar um foco mais no qualis, né? Porque a gente não vai poder passar por tudo isso. Né? Bom, então, só para representar aqui para vocês, está ali mais ou menos assim, grosseiramente, né? É uma estrutura de uma pós-graduação, nome, programa, áreas, linhas, disciplinas, professores, etc. e tal, que gera formação, alunos, docentes, discentes formados,
trabalhos de conclusão, teses, dissertações, tem uma produção intelectual e que se espera um impacto na sociedade. A avaliação desse impacto na sociedade, que a gente veio discutindo aqui, é algo bem recente. Só em 2007, com a passagem do Renato Giannini, é que nós incluímos na nossa ficha a inserção social como um elemento de avaliação. Então, é recente, era um quesito que pesava pouco, porque nós não sabíamos como avaliar isso, não tínhamos indicadores para isso, mas, quer dizer, essa preocupação já vem de antes, né? O que é que acontecia? Nós tínhamos um quesito 1, que avaliava o programa, que não valia para nota, era uma avaliação mais qualitativa, podia funcionar como uma trava para uma nota mais alta, mas que, na realidade, era uma avaliação que pouco peso tinha na nota, né? Porque, a partir desses produtos aqui, eu já tinha a ideia do que era o programa, e o programa, a avaliação do quesito 1, efetivamente, não afetava. Tínhamos o quesito 2, que era a formação, o quesito 3, que era de corpo discente, basicamente, né? Era corpo discente, dissertações de tese, um quesito 4, que era a produção intelectual, e um quesito 5, que era impacto na sociedade. As áreas variavam um pouco em termos de peso, mas essa era a estrutura da nossa avaliação, né? Hoje, o que está sendo proposto em busca de simplificação do processo de avaliação, em função desse crescimento do sistema, não muda essa realidade, mas nós temos hoje uma ficha com 3 quesitos. Um quesito 1, que avalia o programa, e que agora é um quesito que pesa para a nota, não é? Então, a consistência das linhas, a clareza da definição, do perfil do profissional, não é? A coerência entre trabalhos desenvolvidos e linhas de pesquisa, etc. Então, o quesito 1 passou a ser um quesito que tem que ter nota, e essa nota pesa para a nota final do programa, né? E esse quesito 1 cadê aqui? Né? Menina, isso aqui está muito sensível. Um quesito 2, que juntou corpo discente, corpo docente e formação, que é chamado formação, para dar mais peso à formação, e um quesito 3, que passou a ser chamado de impactos sociais, impactos, né? Então, nós deixamos 5, passamos a ter 3. A produção acadêmica se dividiu. Parte da produção intelectual vai para a formação e parte vai sobre o impacto dessa produção na sociedade, né? Então, em princípio, está se buscando uma ficha mais enxuta, com menos itens, com menos indicadores, embora se passe por todos os campos aí da atuação da pós-graduação, né? A grande novidade é que, no quesito 1, ele vale para a nota e são acrescentadas 2 exigências, 2 coisas novas que não existiam antes, que é a necessidade de que cada programa se planeje estrategicamente, em articulação com os planos estratégicos das instituições, e que eles conduzam processos de autoavaliação, que era também uma daquelas preocupações nossas, né? Então, isso é uma coisa nova, isso é uma coisa que os programas não têm história de fazerem, né? No máximo, eles relatavam experiências de gestão, de melhorias de gestão, de como gerenciar, mas eu não conheço experiências de programas de pós-graduação fazendo planejamentos estratégicos articulados com PDIs das universidades, etc. E tal. E a autoavaliação sempre foi um processo muito mais de você destacar aquilo positivo, porque você não vai mostrar a sua face menos maquiada, né? Porque, lógico, você está se expondo a um olhar externo e está sendo comparado com os outros, né? Nesse sentido, o GT, que trabalhou nisso, produz um documento extremamente detalhado de como devem ser conduzidas as experiências de autoavaliação, de alguma forma, importando modelos que são feitos em outros países, em que a lógica é que cada instituição se autoavalie. Então, é interesse da instituição ou do programa mostrar suas deficiências, porque espera do avaliador externo pistas, dicas para melhoria, né? Então, está se casando aqui 2 lógicas de avaliação distintas. Uma que um avaliador externo vai olhar todo mundo, comparar e manter aquelas escalas para dar nota,
e, ao mesmo tempo, um processo de autoavaliação que segue uma lógica diferente. E ela está sendo incorporada aí, e nós não sabemos como é que isso vai ser examinado, como é que essa autoavaliação vai ser comparada entre os programas, como é que esse planejamento estratégico vai ser comparado entre esses programas. Não é? Então, essa é a novidade, digamos assim, desse processo, dessa nova ficha, não é? Que traz a coisa positiva de ser mais enxuta, que traz a coisa mais positiva de dar um peso maior à formação, de diminuir um pouco o peso da produção bibliográfica, né, dentro daqueles princípios ali, daquele diagnóstico que a gente fez ao término do quadriênio passado. Né? Aqui está a ficha, eu não vou entrar, né, mas a ficha tem essa estrutura, mantém aquela flexibilidade de dar pesos percentuais para que as áreas se ajustem, para que as áreas possam variar um pouco, né? Mas toda essa preocupação que o professor Glaucio colocou, de alguma forma, está contemplado aí. O quesito 3 é impactos na sociedade, que avalia, então, o impacto da produção intelectual, o impacto econômico, e incluiu aí internacionalização e visibilidade do programa. Né? Que é digamos, uma revisão daquele quesito 5 da inserção social, agora incorporando essa parte da produção acadêmica, né, do impacto. Né? Então, nas palavras da própria CAPES, ela diz isso, né? O aprimoramento da ficha resultou em uma estrutura mais simplificada, com esses 3 quesitos. Em cada item desses 3 quesitos, as áreas vão propor definições, indicadores que sejam adequados às especificidades. A nova ficha busca valorizar a missão da pós-graduação, que é formar recursos humanos, e permitirá avaliar o conhecimento que é produzido nesse processo de formação de mestres e doutores e o seu resultado final. Então, em tese, digamos assim, as coisas estão caminhando um pouco na direção daquilo que a gente mesmo sentia a necessidade de revisão. Né? Não sabemos, evidentemente, o quanto cada área vai se afastar um pouco daquele padrão dominante, culturalmente, do peso da produção bibliográfica, porque ali também existe espaço para que essa produção bibliográfica continue pesando decisivamente. Né? Então, nós não sabemos como cada área vai lidar com isso. Né? E eu vou falar agora de algumas outras novidades. Né? Bom, então, com essa nova estrutura de avaliação, nós temos, então, 2 necessidades de qualificar, de avaliar, de traduzir em nota o próprio programa, globalmente, né, que agora vai passar a ter aquele grande texto que todo mundo escreve, da história, objetivos, missões, etc., avaliado de uma forma mais rigorosa, porque a nota desse quesito, pesará para a nota final, quer dizer, um programa só pode ser 5 se ele for muito bom no quesito 1, muito bom no quesito 2, muito bom no quesito 3. Hã? Mas não pesava, porque... Né? Então, e nisso entra, então, o desafio, né, de avaliar esse planejamento estratégico e essa autoavaliação, que nós não sabemos. Né? A psicologia tomou a decisão, e outras áreas estão tomando a decisão de botar um peso mínimo, que a ficha dedica, que 10%, mas, efetivamente, é um desafio para os próprios avaliadores como comparar planejamentos estratégicos que são idiosincráticos, próprios de cada realidade, de cada programa, etc., e atribuir que um é melhor do que o outro. Né? Eu acredito que, nesse primeiro momento, as coisas vão ser muito assim, fez, tem, não tem, para constar, porque não está na nossa cultura fazer isso. E, em termos dos produtos e impactos, nós temos novas formas, novos desenvolvimentos, né, na avaliação de todos eles. Né, de todos eles. Né? Então, tem novidade no quadro periódico, livros, produtos técnicos, eventos artísticos, né, sem falar no desafio que é avaliar impacto social, econômico do programa. Né? Bom, então, é isso que eu estava refletindo um pouco para vocês. A exigência de fazer um planejamento estratégico para o programa, nas vésperas de quadrienal. No geral, o planejamento estratégico é algo a médio e longo prazo. Né? Então, nós vamos fazer um planejamento estratégico para cumprir uma exigência da avaliação. Mas, efetivamente, esse planejamento estratégico não guiou as decisões
ao longo desse quadriênio, e os resultados que nós estamos apresentando não são produto desse planejamento estratégico, né? Mas vamos ter que fazer isso, né? Então, é o risco de ser um documento formal, pela falta de cultura, pela falta de experiência, e por ser uma exigência externa feita às vésperas de terminar, e esse processo de autoavaliação, que é muito positivo, mas que se insere dentro de uma lógica de avaliação comparativa que eu não sei como é que isso vai ser implementado, e eu, graças a Deus, não estou lá para pensar nisso. Entendeu? Não é? Quer dizer, como é que você vai fazer isso? Mas, pelo documento do GT que produziu isso, é um processo de autoavaliação em que você vai expor suas fragilidades, expor seus pontos fracos, você tem que demonstrar a capacidade de ser crítico, de ter um diagnóstico bem apurado, tem que ter comissão própria de avaliação. Há uma formalização bastante grande, diferente da forma assim, intuitiva com que isso era feito antigamente, né? Então, eu vejo essa grande dificuldade de avaliadores externos estabelecerem parâmetros comparativos para processos autoavaliativos que são idiosincráticos. Bom, isso são etapas preparatórias para o que está por vir, que é denominado de uma avaliação multidimensional. Essa é a grande novidade, e tem um GT trabalhando no que será essa avaliação multidimensional, né? E aí eu vou falar para vocês um pouquinho, não é agora, mas é algo que, se as coisas continuarem assim, deve vir. A ideia é que todos os programas sejam avaliados em 5 grandes dimensões. Exato, 3 de avaliação. Ensino e aprendizagem, internacionalização, produção de conhecimento, inovação e transferência de conhecimento, impacto e relevância econômica para a sociedade, né? E esse grupo está trabalhando em indicadores dessas 5 dimensões para propor, então, uma nova ficha de avaliação, uma nova sistemática de avaliação. E aí, o que é importante? Isso vai implicar uma mudança nessa escala única que a gente tem. Os programas são 3, 4, 5, 6 e 7. Na realidade, no documento deles, eles apresentam esse exemplo, eles aplicaram esse modelo lá para analisar a Universidade de Brasília, e, então, o que vai ser gerado é um gráfico assim, com um perfil do programa. O programa pode ser forte em internacionalização, mediano e não sei o quê, mais forte naquilo outro, etc. Então, acabaria essa nota única do programa, e você tem essa noção que é um pouco aquele respeitar a singularidade do programa. Quer dizer, o programa 7, hoje o programa 7 é um programa altamente internacionalizado, que produz pesquisa básica, que publica no exterior, em revistas de impacto alto. É o programa 7. Nenhuma outra alternativa que pode ser tão significativa quanto essa para a solução de um problema emergencial e tal, atinge 7. Não tem como atingir 7. Agora, nós poderíamos ter programas diferentes, e aí eu não sei também, eles não avançaram ainda para indicar se, dentro de perfis tais, nós vamos ter notas diferenciando ou não, ou se essa avaliação multinacional significa apenas essa descrição desse perfil. Tal. Mas esse é o horizonte que está lá. A atual diretora de avaliação é bastante comprometida com essa ideia, né? Houve um seminário lá com várias experiências internacionais, onde isso ficou mais claro, né? Mas essa é uma mudança de grande monta e que, em princípio, já não será feita agora, mas que, em princípio, deve ser feita para o próximo quadriênio. Uma outra mudança importante é que a produção intelectual ela agora vai ser analisada em 3 níveis, né? Porque antes, o que você teve? Você tinha uma produção global, a produção do programa todo, essa produção era qualificada pelos diferentes qualis, e isso gerava scores variados, área por área, tinha os seus scores, seus índices, né, de produtividade, né? Agora, nós vamos ter 3 níveis de avaliação da produção. Então, em vez de simplificar as coisas, que era a ideia da ficha, já vem aí mais uma complicação. Primeiro é que toda essa produção total vai ser considerada
E a ideia é um pouco, ele chama assim, focada no Qualis. Depositou na sucupira, automaticamente o Qualis vem, classifica, então você tem uma medida de toda a produção com Qualis, dos periódicos, etc. Isso é interessante, que quando se fala nisso, se fala sempre em periódico, né? Mas a produção da humanidade de livros, eu não sei como é que os livros vão ser todos qualificados, quando você tem áreas que têm 15 mil livros produzidos, 20 mil livros produzidos no quadriênio, né? Mas essa é a noção, seria a aplicação do Qualis. Um segundo foco seria, cada professor vai selecionar um item, o seu melhor item por ano, que não é por ano, mas seus 4 melhores itens no quadriênio, e isso vai ser objeto de uma análise específica, buscando avaliar, segundo eles, o impacto disso na formação do discente. E o terceiro nível é global, onde o programa vai indicar seus 10 melhores itens, certo? Os 10 melhores itens. E aí, o que é que eu percebi nesse documento? Essa aqui seria uma avaliação mais automática, feita pelo sistema, a partir do Qualis, né? E essa outra seria uma avaliação mais qualitativa, onde você vai olhar os produtos, examinar os produtos e ver a efetiva contribuição deles, né? E aí, uma coisa interessante, esse produto pode ser, inclusive, uma tese ou uma dissertação. Eu posso indicar, como um dos melhores produtos, uma tese, uma dissertação, etc. Não é necessariamente uma publicação. Então, é isso que diferencia. Aqui pode ter um produto técnico, aqui pode ter uma patente, aqui pode ter uma ação de difusão. Então, o programa vai selecionar os seus melhores itens. E o docente também aqui não significa, eu só vou colocar 4 itens, meus 4 artigos A1 que eu publiquei ao longo do quadriênio. Eu posso colocar uma tese ou uma dissertação que eu orientei, que eu acho um trabalho e tal. E isso isso receberia um olhar específico da coordenação, já que nós não teríamos Qualis, digamos assim, para esse tipo de coisa, né? Então, eu não sei, porque, olha, eu vou dizer a você, uma das grandes, para mim, novidades foi esse negócio de pré-prints, eu fiquei encantado com essa coisa. Não se toca nesse assunto, eu não vi nada nos documentos até agora sobre isso. Mas, em princípio, né? Em princípio, sim. O que é que isso nos coloca? Eu acho que coloca agora um desafio, que é uma competência que cada programa vai ter que desenvolver, de selecionar esses trabalhos, né? Exatamente, pensando na sua comunidade. Porque nós não sabemos se os critérios que o programa vai usar são os critérios que o avaliador vai usar para avaliar. E aquilo que pode ser uma boa coisa para a gente pode não ser aquilo que o avaliador olha. Então, eu acho que isso introduz uma dificuldade, que é uma dificuldade que a gente já tem, porque a gente já tem que selecionar os 5 trabalhos melhores, e a gente já, no programa, é um problema isso. Há disputas, há brigas. Já não é uma coisa simples. Não é simples para a gente escolher as 5 no Lattes, nosso, né? Quando chega no programa, é mais complicado, porque o professor tal, que se não teve o trabalho selecionado, ele fica ofendido. Então, mas os programas vão ter que aprender a conviver com essa coisa. Tudo isso, gente, se transforma em mais exigências de informação na sucupira. A sucupira está sendo trabalhada para agregar novos campos, para você justificar. Tudo que a ideia de simplificar, na minha avaliação agora de fora, eu estou achando que vai complicar a vida dos programas e complicar a vida do coordenador do programa, que tem, coitado, que manejar, gerenciar essas escolhas aí, né? Bom, e aí, em relação aos produtos, todos eles sofreram alterações, mas eu não vou aqui passar por tudo isso, que a gente não teria tempo, né? Mas houve mudanças no Qualis Produtos Artísticos, eventos técnicos. Livros é onde teve menos mudança. Eu participei do GT de livros, a gente conseguiu preservar a lógica toda da avaliação. Mas o Qualis periódico, sim, está passando por uma mudança muito significativa, e é sobre isso, então, que eu vou agora falar um pouco, né? Que é a emergência desse Qualis referência, né? A realidade hoje é que
você tem um mix de muitos indicadores, de muitos processos de avaliação diferentes dos periódicos. Você tem indicadores bibliométricos, presença em bases indexadoras, e você tem uma série de áreas que ainda utilizam critérios qualitativos. Se a revista tem ISSN, se a revista tem linha editorial, quem são os editores da revista, etc., etc. E tal, né? Então, convive ainda lá essa diversidade de fatores. Essa diversidade de fatores, para se avaliar o Qualis, ela é objeto de muita discussão. Sempre foi, e de muita tensão no grupo, né? Primeiro, porque as áreas se dividem, claramente, né? Não há unidade. Há debate sobre o que é qualidade de um periódico. Há debate sobre, de fato, índices de impacto são sinônimos de qualidade ou de popularidade. Então, há uma grande discussão em torno disso, né? Mas nós temos áreas que confiam cegamente nos índices de impacto e áreas que são críticas aos índices de impacto exclusivos para avaliar, né? Há debate sobre o uso de índices de impacto de bases privadas, exclusivamente para qualificar um periódico, né? Então, assim, o que não falta é discussão em torno disso e falta de consenso, né, em torno dessa questão do que é qualidade, o que é qualificar um periódico, etc. E tal, né? O fato, aí vocês também não vão ver, é que, olhando o Qualis agora, de 2016, nós temos uma série de problemas que são um mesmo periódico avaliado por 5, 6 áreas e tendo 5 ou 6 notas diferentes, entendeu? Coisas que geram processos judiciais, porque ninguém entende o que é isso, né? Então, ali são dados mostrando que 78% é um periódico que está apenas em uma área, mas 22% tem periódico em mais de uma área. Quando chega nesses, você tem periódicos, 158, que estão em 7 e 8 estratos diferentes. Então, há um problema realmente bastante sério na forma como o Qualis tal. Evidentemente, também percebendo isso, de que o Qualis hoje extrapolou completamente a missão pela qual ele foi construído. Ele foi construído para avaliar os programas, mas hoje a gente avalia o professor, a gente avalia a produção de todo mundo pelos Qualis, né, pelo Qualis das revistas, né? Então, há, de fato, um problema a ser resolvido por essas classificações, diversidade de critério, não há comparabilidade. Isso gera muita briga entre as áreas, porque o que é A1 em uma área não é A1 em outra área. Então, o que é A1 nas ciências biológicas não é A1 no direito, entendeu? Então, você chega no direito, você tem uma revista de um curso de mestrado que é endógeno e é A1. E aí, como é que esse A1 se compara com A1 de uma revista tal, que tem fator de impacto de 6, etc., tal, internacional? É uma confusão muito grande, né? E a proposta, então, do GT, e que essa já foi aprovada, né, é que é apenas uma classificação por periódico, baseada em indicadores bibliométricos, que é feita por uma área-mãe, né, a partir de um Qualis referência, né? E aí algumas coisas são importantes, né? Cada periódico só vai ter uma. A área-mãe é aquela área em que teve maior número de publicações, né? Maior volume de publicações em 2017, naquela revista foi da saúde coletiva, a área-mãe dessa revista é saúde coletiva. Se a maior publicação foi da área da psicologia, é da psicologia, então todas as revistas são classificadas por área-mãe, e é essa área-mãe que vai decidir qual é a nota. E agora as outras áreas importam a nota da área-mãe, né? Então, nós não vamos ter mais nenhuma revista com duas avaliações. O Qualis referência, então, eles desenvolveram várias métricas, várias equações, né, para combinar 3 índices de impacto, né, do Web of Science, do Scopus e o H5 do Google para as revistas que não possuem indexação nessas 2 grandes bases, né? Então, eles pegam construíram um modelo matemático, todos os periódicos são
listados a partir desses índices que é gerado, né? Que esse índice é gerado. Os indicadores são esses ali, não é isso? E isso vai gerar um indicador que é comparável utilizando as sub-áreas, não é feito por áreas. Então, o Web of Science tem 300 e tantas sub-áreas, o Scopus tem 400 e tantas sub-áreas. Então, esse indicador, para gerar a comparabilidade, é feito dentro de cada sub-área. E isso gera um score padronizado para todos os periódicos e se usam percentis para alocar, né, os periódicos. Né? Então, todos os periódicos estão listados ali. 1% dos scores mais altos é o percentil 99, 1% é o percentil 1, né? E, com isso, né, os periódicos vão ser classificados assim. Quem estiver do percentil 87,5 para cima é A1, 75, e aí lá vai, certo? Então, é um trabalho bastante assim. A CAPES gera todos esses índices de impacto, né? Se tem Web of Science, vale. Se tem Scopus, vale. Quem não tem nenhum desses, tem uma equação de regressão, que ele pega o H5 e transforma, porque há uma forte correlação entre o H5 e o Scopus e o Web of Science, o EASY, né? O JCR. Né? Então, e como vocês vão ver, o Qualis, em vez de 7 extratos, passou a ter 8 extratos. Tudo que era para simplificar, tudo foi aumentando um pouquinho mais. Então, são agora 8 extratos para o Qualis. Né? Bom, qual é hoje... Pois é, sim, e tem uma definição de que as áreas têm um percentual de que pode alterar um extrato para cima ou um extrato para baixo e um percentual ainda menor de até 2 extratos. Exato, eu esqueci de falar isso, né? Tá aqui, né? 20% dos extratos podem ser alterados em até um nível e 10% alterados em até 2 níveis, né? Então, essa é a definição. Né? Então, o que é que nós estamos agora enfrentando é o seguinte. Todo o colégio de ciências da vida, de ciências exatas, tecnológicas e multidisciplinares, ali está escrito errado, eles já se acertaram. Eles já têm um Qualis de referência, certo? Eles já trabalharam. Mas o de ciências humanas, para variar, entendeu? Está em processo, porque como nossos artigos também demoram mais tempo, então tudo é mais. Mas é porque, lógico, todos esses colégios aqui, eles já trabalhavam basicamente com o JCR. Né? Então, você tem áreas como, por exemplo, a biodiversidade, se não está no JCR, já é C. Nem adianta, já era C, não tinha nem qualificação. Então, para essas áreas, foi mais fácil absorver a ideia do Qualis referência. Mas, no Colégio de Humanidades, você tem uma variabilidade muito grande, muito grande. Né? Então, assim, nós, da psicologia, usávamos indexadores e mais o fator H, porque o fator H nós temos de todas as revistas. Né? Usávamos o JCR, tá, mas combinávamos isso com as bases de indexação. Em que bases eles estão, etc. E tal, né? Mas nós temos ainda áreas que fazem isso. Vão lá para a revista, olha, quem é o editor, a composição do conselho editorial não sei o que lá, publica tantos números por ano, tem a data que o artigo foi publicado, impressa. Então, nós temos essa diversidade de situações. E chegar a um consenso na área de humanas, vocês sabem que é mais complicado também. Né? Então, nem a CAPES atual conseguiu pôr ordem lá no Colégio das Humanidades. E o Colégio de Humanidades, então, continua discutindo o Qualis que eles vão adotar. Né? Sob a ameaça de que, se não chegarem a um acordo, vão usar o Qualis referência das demais áreas, que, para nós, é uma tragédia, porque vocês sabem que a grande parte das revistas das humanidades não estão nessas bases. Né? É bem reduzida a proporção da nossa participação nessas revistas. Né? Então, esse é um problema
que afeta a vida dos programas, porque nós estamos há 1 ano da próxima avaliação e nós não temos ideia de qual é a classificação das nossas revistas. Só para dar a vocês um exemplo nosso da psicologia, para vocês verem a gravidade, mas isso deve estar ocorrendo em outras. Nós temos uma revista que sempre foi A1 na nossa área, mas que se indexou no Scopus há pouco tempo. Então, o fator de impacto dela é pequeno, né, no Scopus. O Site Score, né? Resultado, essa revista que era A1, e na nossa área você ter revistas indexadas no Scopus, no JCR, é um indicador de importância dessa revista. Nesse formato aqui, ela cai para B4. Então, eu tenho 2 artigos publicados, ela como A1, mas ela virou B4, o último extrato. Então, tem coisas, e a área só vai ter liberdade de aumentar ela, no máximo, para B2. Então, você publicou durante o quadriênio uma revista que, em tese, era A1, e agora vira B2, e olha lá, né? Se tudo der muito certo. Bom, então, essa é uma apresentação assim, rápida do que está ocorrendo com o Qualis, né? Bom, a título de reflexão final, eu estou dizendo assim, eu acho que as mudanças não são pequenas, eu acho que eu percebo nas conversas com colegas, com ex-colegas que permanecem no CTC, essa busca de um equilíbrio entre mudar e preservar. É preciso mudar, mas também é preciso preservar. Ninguém quer, a própria Sônia Bal fala, dar um cavalo de pau na avaliação, fazer algo completamente, né, desestruturador. Mas, efetivamente, eu acho que nós estamos vivendo um momento de bastante incerteza e bastante insegurança, considerando que o próximo 2020 é o último ano da quadrienal, né? Então, para a área de humanidades, a inexistência de um cálice a essa altura é um fator de insegurança muito grande. Isso nos coloca no seminário meio termo, sem parâmetros para comparar o desempenho dos programas, porque nada pode... Né? O novo modelo de avaliar a produção implica desenvolver novos indicadores que não foram testados, sobretudo naquele nível 2 e 3, né? Então, nós não temos nenhuma prévia de que indicadores vão ser criados, como esses indicadores vão funcionar, o quão bem eles vão representar a diversidade dos programas. Eu acho que isso é um desafio técnico para a avaliação complexo e que eu não sei como é que eles vão resolver isso assim, a curto prazo. Né? Por quê? Porque no seminário meio termo isso não foi feito. No seminário meio termo foi feita só uma análise quantitativa da produção, etc. E tal, porque não se pegou os 10 melhores produtos. Isso os programas só vão fazer na avaliação. Né? Até o momento, nada foi implementado em relação à avaliação de livros. Isso implica uma mudança na plataforma Sucupira. Nenhum livro foi avaliado até o presente momento. Então, para as áreas das humanidades, que há uma produção significativa de livros, isso é uma insegurança muito grande. Né? Então, os livros já tem toda lá na Sucupira a aba para você descrever, não é? Isso não muda significativamente, mas vai mudar a sistemática de envio dos livros, tudo será online. A CAPES criou um repositório de livros, mas isso esbarrou em direitos autorais, é uma confusão, eles não sabem ainda como resolver isso, então nada foi feito de avaliação de livros. Né? E para os programas, eu acho que, além dessa insegurança que a gente vai estar vivendo aí, né, eu acho que nós temos duas exigências que são complexas. Né? Primeiro, que é dominar tecnicamente o que é fazer um planejamento estratégico e o que é um processo de autoavaliação conduzido dentro desses novos modelos. Eu acho que isso não é uma coisa simples, né? É uma coisa complexa, né? E o que vai nos salvar é que, certamente, isso não vai pesar muito nessa avaliação. Mas isso inaugura aí uma nova etapa de como os programas se planejarem estrategicamente e se articularem com o planejamento estratégico da universidade. Eu acho que esse é um grande desafio e uma coisa ainda a se aprender a fazer. E a outra coisa é aquilo que eu já falei para vocês. Eu acho que os programas vão viver momentos de muita tensão para escolher esses produtos, entendeu? Entre si, sem saber como é que isso vai ser avaliado, entendeu? Assim, bom, eu vou escolher uma tese de dissertação, e aí? Será que isso vai ser bem visto? Então,
esse novo modelo, de alguma forma, nos tira um pouco o chão em que a gente já estava acostumado a pisar com uma certa tranquilidade, né? Bom, isso pode ser bom, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu acredito que esses problemas só vão passar ou serem superados se, de fato, essa tal avaliação multidimensional, que nos liberte dessa escala única, de uma escala, né, que vai levar até o 7, etc., né, e que cursos possam ser reconhecidos como bons cursos, excelentes cursos, com perfis de produção, perfis de conformação, de estruturação muito diferentes, né? Quer dizer, dentro dessa nova lógica, tudo isso faz sentido. Agora, nós não sabemos quando é que essa nova lógica vai ser efetivamente implementada. Bom, gente, eu acho que era isso aí. Obrigado aí. Ah, não, tem uma coisa. Só para mostrar a vocês, isso aqui não é para mostrar, só para mostrar a vocês alguns exemplos dessas novas demandas. Ó, produtos técnicos. O pessoal fez um trabalho muito interessante, porque eles tinham uma lista de, não sei, quase 100 produtos técnicos. E eles fizeram levantamentos, isso, aquilo, para identificar, chegaram a identificar 23 tipos de produtos técnicos, com vários subtipos, né? Criaram uma taxonomia de produtos técnicos, correto? Bom, para cada produto técnico, você tem uma lista de 31 itens que você vai preencher na plataforma Sucupira. Para cada produto técnico, entendeu? Você tem uma lista disso ali. Algumas coisas eu peguei só para mostrar para vocês que eu não sei nem o que é, uma coisa chamada cultivar. O pessoal da Asa Agrária deve saber. Cultivar. Então, para cada evento tem uma série de coisas. Para cada modalidade, olha aqui, data do lançamento, local, cultivar com registro, agricultura, pecuária, data de registro, número de processo. Entendeu? Para cada uma dessas coisas você vai ver. Então, estou dizendo o seguinte, toda aquela preocupação nossa em como simplificar o processo, etc., eu estou, na minha avaliação agora de fora, achando que os programas vão receber uma demanda de trabalho bem maior, né? E que vai se traduzir em mais informação para o avaliador, né? Processar, trabalhar, sistematizar e organizar. Então, era só isso aqui para mostrar a vocês. Se vocês olharem os 26 produtos e cada um do que é que você tem que falar e justificar e apontar, é um trabalho enorme, entendeu? Bom, era isso. Agradecemos, então, o professor Antônio Virgílio Bittencourt Bastos, professor do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia, pela sua apresentação. E agora convidamos a senhora Ariane Galiardi Fernandes para a segunda apresentação do nosso painel Produção Científica, Qualificação e Impacto. A senhora Ariane, que é biomédica especialista em microbiologia, análises clínicas e biologia molecular, e exerce também o cargo de gerente de contas estratégicas na Clarivate Analytics. Por favor, Ariane. Se ele não me reconheceu, ou se ele não está aqui nos meus aplicativos. Não, ele está no meu computador, só ele abre aqui direto. Eu acho que ele não reconheceu. Acho que agora talvez. Isso. Eu ia fazer esse, mas
funcionando? Agora não? Acho que não. Aqui? Agora sim. Maravilha. Bom dia a todos. Obrigado por vocês terem me recebido. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu tinha, na verdade, uma ideia diferente do que eu ia fazer hoje aqui, mas, através das palestras dos professores anteriores, eu entendo que talvez um outro foco seja interessante hoje. Tá? Mesmo assim, eu vou deixar disponível para vocês, se a organização assim permitir, o conteúdo da apresentação anterior. Tá? Vou ficar sentada, porque senão eu vou ficar de costas para alguém eventualmente. Então, eu quero tentar evitar isso. Bom, o que eu quis trazer, então, com essa apresentação? Mostrar um pouquinho de como que a ciência ela está baseada hoje, né, no Brasil. E ela é, na verdade, um ensaio, nessa apresentação, bem ainda superficial, digamos assim, né? A gente tem muitas avaliações diferentes que nós podemos fazer em âmbitos diferentes, de áreas diferentes, de instituições diferentes, seja universitário ou institutos de pesquisa. E, então, eu quis trazer um pouquinho em relação a isso. Essa apresentação ela é baseada no relatório bibliométrico, que foi lançado em setembro pelo ISE, né, pela Web of Science Group, que foi feito num evento que nós fizemos em Brasília, sediamos em Brasília. Obrigada. E eu já até gostaria de avisar de antemão que, em 2020, agora, nós faremos um novo evento, onde a nossa ideia é fazer premiações dos institutos, das universidades, dos grupos de pesquisa que mais se destacam em áreas, seja ela qual for, independente também das métricas tradicionais, o que é interessante. Então, eu já os convido de antemão para 2020 poderem participar do nosso evento. Bom, esse é o link, caso alguém ainda não saiba do relatório, né, que vocês podem extrair outros dados. Ele é gratuito, vocês podem simplesmente fazer o download dele. Bom, o que eu vou falar um pouquinho, e eu vou tentar ser breve, porque eu sei que o nosso tempo está escasso hoje. Como vocês bem sabem, toda a produção dos institutos, universidades, eles têm um impacto intelectual muito grande, né? Então, ele vai gerar ideias que desenvolvem outras ideias de pesquisa ou que tornam a humanidade mais sábia de algum jeito. Só que esse impacto intelectual já não é mais o suficiente, digamos assim, né? A gente também tem que medir o impacto econômico que isso gera para a sociedade e o impacto social, no fim das contas. Muito se foi falado pelos professores anteriores de como medir esse impacto social, o que é bem difícil de ser feito, né? Assim, em grande escala. A gente consegue fazer em pequenas amostras, digamos assim. E esse impacto econômico a gente consegue ainda medir mais facilmente através dos novos negócios que são gerados, ou de uma nova indústria, ou de patentes, né, já como um produto mais específico para o impacto econômico, que pode ser comercializado, enfim. E, como eu falei, desse impacto social, que é para melhorar o bem-estar da sociedade, o que, de fato, contribuiu o trabalho do pesquisador para gerar algo efetivo e prático para a nossa sociedade. Bem difícil essa medição, né? Bom, e aí, falando da produção científica global, né? Hoje, o Brasil ele permanece na 13ª colocação dos maiores produtores totais, né, da produção científica. E ele chega em torno de 281 mil papers nos últimos 5 anos. Esses são dados de 2013 a 2018. E aí o que muito se pergunta justamente é o que o professor Olivia comentou no início, que isso é muito, né, que nós já produzimos muito. Se formos comparar com outros pares que estão em posições um pouquinho mais elevadas, talvez não seja tanto, né? Pensando em produção total, global. Os Estados Unidos eles vão produzir aí 2.700.000 nesse mesmo período. É claro que só a produtividade não vale, não conta, né? Eu posso produzir muita coisa que não é relevante, que não tem utilidade, que não é prático, enfim.
Mas é interessante que a gente possa discutir se é muito, se é pouco, o que a gente pode utilizar dessa produção que é tão rica e tão difícil de ser feita. Vocês bem sabem o quanto é difícil a gente fazer essa produção. Mas, até como um ponto histórico, o Brasil ele é o 5º país mais populoso do mundo, né? É uma das 10 maiores economias do mundo também. Então, talvez a discussão seja, talvez ele pudesse estar numa posição um pouco melhor do que 13º, né? Enfim. E, só para contextualizar, esses são os índices que foram extraídos da Web of Science, né? Acho que dispensa qualquer tipo de apresentação. E é legal também mencionar que essa medição ela foi feita apenas com o nosso Core Collection, né? Então, das 3 principais bases de indexação. Porém, se nós ampliarmos a pesquisa para todos os livros, conferências, proceedings, enfim, tudo que nós temos dentro da base, que aí vão para mais de 23 mil periódicos e conferências e etc., o posicionamento do país é o mesmo, ele não altera. Então, ele não vai ter tanta influência, por exemplo, que nós sabemos que o cálculo do fator de impacto é feito nas 3 principais bases, e não em toda a coleção da plataforma, mas isso não altera o nosso posicionamento total. É interessante a gente poder observar isso também. Bom, pensando, então, na qualidade. Eu falei que quantidade não é um dado extremamente relevante, mas a gente precisa avaliar a qualidade. Das nossas produções nacionais, que estão em top 1 e top 10 dos mais citados no mundo, isso, total, o Brasil, no top 1%, ele consegue ter o seu melhor atingimento, digamos assim, em 2016, onde ele fica maior de 1%, né, que é o nosso nível global. Vem decaindo, né, em 2017 e 2018, porém, essa queda global ela é sentida em todos os países. Ela é uma queda bem visível depois dos grandes investimentos massivos que a China faz em pesquisa, né? Então, vocês viram, né, nesse primeiro quadro que a China ela tem 1.800.000 publicações no mesmo período, né? Então, é muito massivo, é muito gritante a diferença que isso causa e, obviamente, vai causar em todos os outros países que estejam abaixo. Tá? Então, é esperada essa queda. Nos 10%, nós precisamos melhorar mais, porque os 10% ele mostra ele amplifica, na verdade, né, essa medição da qualidade global. Então, nós, né, brasileiros, a gente precisa, de repente, ter uma visão um pouquinho mais delicada nesse sentido, para que a gente possa melhorar a qualidade como um todo, e não só de áreas específicas, que já são o nosso forte nacional, né? E o auge também ele acaba sendo em 2016. Como eu falei, chegando perto aí dos 7% dos seus papers, dentro dos 10% mais citados. Pensando na produção em relação ao CNCI, que é o cálculo do fator de impacto normalizado pela categoria, né? Então, aqui é mais uma métrica, não somente o fator de impacto puro, né? Mas e sim comparados aos outros de suas áreas, o que acaba sendo bem relevante, porque a gente não está comparando maçã com pera, a gente vai comparar os iguais, né? Dentro dessa amostragem. E aí a gente percebe que o Brasil ele também fica nessa linha próxima a 1%, mas sem ainda atingir, né? O CNCI mundial. Em comparação, a África do Sul, Colômbia, Chile possuem um nível maior de CNCI do que o Brasil, estando acima da média global também. E, obviamente, a gente percebe que os países mais desenvolvidos têm sempre o seu percentual acima de 1. Com exceção do Japão, a gente percebe que a linha é sempre os países mais desenvolvidos acabam tendo maior investimento em ciência como um todo, o que eleva o impacto deles. A gente sabe que todo país em crise, na verdade, precisaria investir mais na ciência para poder até mesmo sair da crise, né, a partir dos seus descobrimentos. Bom,
E pensando em outros países, é legal a gente conseguir avaliar o efeito da colaboração internacional. Muitos têm falado, a própria CAPES investe bastante nisso, dessa avaliação internacional. E a gente percebe que, quando o Brasil ele não colabora internacionalmente, ele acaba tendo o seu CNCI reduzido, né? Nós temos uma força muito grande de colaboração com alguns países em áreas diversas, como ciências da saúde, ou agrárias, ou biológicas, engenharias, exatas e ciências exatas, né? Que, quando a gente colabora, a gente consegue ter um CNCI muito mais expressivo. Muito do que a gente percebe que o Brasil não faz, infelizmente, é fazer a publicação em inglês, por mais que essa já seja uma prática já um pouco mais difundida nos últimos tempos. Mas é muito difícil, né? Eu não preciso lembrar que o português é uma língua difícil de ser entendida. Então, quanto mais a gente puder publicar em inglês, que é, querendo ou não, a língua universal da ciência, mais visibilidade a gente dá para os trabalhos, para os cientistas, para tudo. Então, é importante fazer essa menção. Vocês já sabem, mas só para lembrar-los. Então, é bem interessante a gente perceber. Esses dados eles estão mais completos e com mais detalhes no próprio relatório. Bom, então, com relação ao fluxo da colaboração internacional no Brasil, né? Talvez, eu não sei se ficou muito visível, né, essa interação, mas a gente tem muita, obviamente, interação na parte de exatas e ciências da Terra. A gente faz muita colaboração, principalmente com Estados Unidos, Inglaterra, Itália e Portugal. São os países que nós mais colaboramos nacionalmente. E temos pouca interação na parte de engenharia, por exemplo, e na parte de agrárias. A gente tem baixa interação internacional nesse sentido, o que é bem justificável, principalmente na parte de agrárias, porque nós fazemos muita pesquisa que vai ser aplicada aqui. O nosso solo é nosso, é único na sua maioria. A gente faz muita análise de gado, nós somos os maiores produtores do mundo, então, muita dessa ciência que é elaborada aqui acaba sendo aplicada aqui no Brasil, então não tem muita necessidade de internacionalizar ela. Mas talvez a gente pudesse internacionalizar as ideias de melhoria que nós aplicamos aqui para outros países. Então, essa, de repente, poderia ser uma saída caso a internacionalização seja uma obrigatoriedade no futuro. Tá. Enfim, essa também é uma opinião minha, dos meus estudos, da minha vivência como, enfim, um pouquinho de pesquisadora. Enfim, de forma geral, ciências exatas, como eu falei, é a área que mais possui, a menor colaboração acaba sendo ciências agrárias. Onde que está essa ciência, né? É sabido, mas é sempre bom salientar que 96% da nossa produção está na universidade. É daqui que a gente forma as nossas melhores cabeças, né? E que sai dessa pesquisa básica, dessa pesquisa fundamental, que é extremamente forte, a nossa produção. Tá? Ela é pouco aplicada, porque muito também já foi dito que a gente acaba gerando muita produção intelectual, mas a gente acaba aplicando pouco ela, né? 13% acaba sendo vindo de institutos de pesquisa, onde já a aplicabilidade já é mais forte, eles precisam dar vazão para aquele conhecimento gerado, e desenvolve isso muito bem. E a empresa, que acaba ficando só com 2,5%, apesar de termos muitos esforços em relação a programas que façam essa parceria entre universidade e empresa, que é muito relevante para nós, porque aí a gente pode dar mais aplicabilidade justamente a esse conhecimento. Nós podemos poder atingir mais esse impacto social com as pesquisas que fazemos através da empresa, por exemplo, né? E temos muitas diferenças entre o que é a pesquisa feita na universidade e na empresa. Então, na universidade, a gente tem uma competição, mas ela é uma competição mais amigável, né, digamos assim. A gente compete por fomento, por recursos. O nosso tempo é bem mais flexível, nós temos um espaço de tempo mais largo, né, para podermos fazer a pesquisa.
A ideia é descobrir e educar, sempre. A gente comunica, precisa, na verdade, comunicar muito o que nós fazemos, senão ninguém nunca vai saber, o que é importante. Porque, como a educação como um todo, ela precisa dessa comunicação para seguir, né? E o custo de repente, um fracasso numa descoberta, ou mesmo uma negativa nessa descoberta, ele acaba sendo mitigado porque, mesmo o erro leva à educação. A gente consegue aprender com isso. Já na empresa é diferente. Então, o tempo é extremamente inflexível, tem-se um prazo e precisa ser executado. É pura e completa competição, seja entre departamentos, as próprias empresas entre si. Então, eles vivem nessa correria desenfreada. Eles comunicam muito pouco o que eles estão fazendo, justamente porque tem aquela espionagem, né, empresarial, etc. E a ideia aqui é que a empresa precisa inovar, ela precisa competir com os demais, e isso tudo requer, na verdade, uma confidencialidade, né? E o custo desse fracasso, então, de qualquer pesquisa ou de qualquer desenvolvimento dentro de uma empresa é fatal para a empresa, né? Ela investe muito em relação àquilo, porém investe em menos projetos do que a universidade, que investe em vários, né? E aí, pensando nessa colaboração com a indústria, essa é uma curva, né, que mostra o número de itens, né, de papers publicados dentro da Web of Science nos últimos anos, desde 1980 para 2017, e ela mostra o sucesso que tem se gerado em programas, como a própria Embrapi, que é muito forte, ela gera muita colaboração, e que isso precisa continuar, né? A gente precisa continuar impulsionando essa inovação no país, né, de formas mais variadas, de repente com editais diferentes, enfim. E pensando aqui nas áreas, né, de maior colaboração com a indústria, o que também é interessante, a gente percebe que, de 85 a 87, tínhamos uma predominância na área de exatas e ciências da Terra. Já para 2015 e 2017, a gente percebe que mudou-se um pouco esse gráfico, né? A gente tem um equilíbrio em relação a essas áreas e talvez uma leve predominância na área de ciências da saúde. Então, a gente começou, de repente, a ter um pouco mais de maturidade em relação a algumas áreas, maior investimento em outras, para que a gente pudesse dar uma equalizada nesse sentido. Aqui eu trouxe rapidamente um pouco das principais indústrias, né, que são líderes de coautoria. Obviamente, a indústria a empresa que maior colabora com as universidades, como toda a própria Petrobras. Mas nós temos uma visão bem interessante de que a indústria farmacêutica está apostando muito nessa parceria, né, de novas descobertas, principalmente de células-troncos, ativos, etc. Então, a gente tem aí 32% de colaboração com a indústria que seja farmacêutica. E, claramente, a Petrobras, a própria Embraer, a Eletrobras, a Vale são grandes percursoras dessa parceria como um todo. Pensando nas universidades que mais colaboram com a indústria, isso até 2017, nós temos algumas, né, a própria Universidade de São Paulo, a Federal do Rio de Janeiro, a Unicamp, a Unifesp, enfim. A gente percebe que tem mais atuação, né, as federais, principalmente, elas têm mais atuação e mais... Não vou dizer interesse, porque eu acho que toda universidade tem bastante interesse, mas elas têm mais aplicabilidade em relação a essas parcerias, né? E essas 10 universidades, elas já representam 80% da colaboração total. Então, a gente está precisando que as universidades colaborem mais, tenham mais projetos de colaboração. Claro que eu falei que a maioria é federal, mas a gente exclui aqui a USP, Unicamp e mesmo a Unesp, que são estaduais. Aqui já uma análise bibliométrica geral da produção científica do Brasil, por áreas, né? Essas são as 9 grandes áreas da CAPES.
A gente percebe que a gente tem um destaque importante para as ciências da saúde, com maior quantidade de publicações, né, chegando aí quase a 82,5 mil publicações, e um CNCI de 0,96, ou seja, todas essas publicações, em sua média, têm uma grande qualidade, pensando na qualidade mundial, que é 1. Tá? O maior CNCI acima de 1 vai para ciências sociais aplicadas e ciências sociais e humanidades, com 1, que já está dentro da média mundial. O maior percentual de colaboração internacional, aqui no caso, vai para exatas e ciências da Terra, que já, na verdade, como a gente acabou de ver, né, desde 1985 já era um grande investimento internacional nessa área e ela acaba continuando até os dias de hoje. Aqui, pensando nas áreas do conhecimento, né, na evolução da produção, a gente percebe que, no geral, o crescimento nas áreas existe, né? Existe esse crescimento total. É uma expressiva evolução em engenharias, né, que subiu bastante. E a gente percebe que tem uma estabilidade em relação a humanidades e ciências sociais, além de literatura e arte, né? Aí eu ainda coloquei aqui que vale lembrar que essa pesquisa não contempla os dados dos livros. Isso são somente os papers avaliados aqui, tá? Mas a gente tem bastante crescimento nesse sentido, num geral. E aí, também foi falado que a gente não pode avaliar uma área grande por si só, independentemente de como for. Existem essas sub-áreas que precisam ser avaliadas, porque muitas das nossas fortalezas acabam ficando nessas sub-áreas e não nas áreas massivas, né? E aí aqui eu trouxe o detalhe das ciências agrárias, que é uma grande fortaleza nossa, né, nacional, e que a sub-área de ciência e tecnologia dos alimentos ela tem um CNCI de 1,11. É um excelente, na verdade, marco para ciências agrárias, e isso mostra, na verdade, que o Brasil ele não precisaria necessariamente importar os produtos industrializados. Ele pode ser o exportador dos produtos, né? A gente tem ciência e tecnologia suficiente para isso, né? Então, enfim, sou eu de novo falando, né? Mas eu sou muito entusiasta nesse sentido de que a gente precisa explorar mais o que nós temos de melhor aqui. Tá? Então, como eu falei, é importante fazer essa avaliação por área para descobrir essas fortalezas e poder investir de forma mais coerente. É claro que não vamos falar, então só vou investir no que está bom, o resto é o resto. Não, na verdade, a fraqueza também é um ponto de melhora, né? Aí a gente só precisa avaliar como fazer essa mudança, como promover isso internamente. Bom, aí aqui falando sobre produtividade geral das 15 universidades que hoje mais produzem, também nessa mesma lacuna de tempo, né, de 2015 a 2018. Então, a gente, assim, o ISE, né, a UOS, ela não quer fazer um ranking para falar essa universidade é boa, outra não é. Não, na verdade, a função desses rankings, né, dessas listagens, é mostrar que 70% da produção é feita por 15 instituições. A gente tem mais de 2.000 no país, né? Então, a gente poderia estimular mais as demais a fazerem isso. 85% dessa produção total é feita pelas 35 primeiras instituições dessa listagem. 100% são públicas. É claro que a ciência é feita, e com certeza é feita, nas privadas. Mas como as públicas acabam tendo um pouco mais de tradição, mais tempo enfim, de fundação, elas acabam encabeçando essa produção, tá? Então, uma das minhas tarefas aqui é também falar que as privadas elas também têm, obviamente, seu lugar. E que elas já vão aparecer nessa listagem a partir da 37ª colocação e da 45ª. E, por incrível que pareça, as duas são PUCs, né? Então, é legal também avaliar que, sim, a ciência é feita
universidade privada. Mas precisamos dar um up né, nisso. Em relação a que a gente falou de produção total, né, falando, então, sobre um dos fatores de métricas de qualidade, que é o CNCI, então, a gente tem outras 15 universidades, e aqui a gente não separou por quantidade mínima de papers, a gente quis avaliar pura e simplesmente essa qualidade. É claro que existe, sim, um viés. Se eu pegar uma instituição que publicou menos, mas teve muitas citações, ela acaba elevando, né, esse patamar. Por isso que nós sempre falamos, nunca peguem um único fator para avaliação. Sempre um combinado de fatores para vocês poderem fazer uma avaliação. Sim, nós da UOS somos detentores do fator de impacto. Ele é bom porque ele é facilmente replicável, né? Então, todo mundo consegue avaliar isso, apesar do fator de impacto oficial ser o divulgado pelo JCR. Mas vocês precisam não utilizar apenas ele. Usem um compilado. Entendam que vocês vão precisar de um pool de métricas para vocês poderem fazer uma avaliação um pouco mais acurada. Tá? E mesmo assim, mesmo se vocês usarem todas as métricas, e, por favor, utilizem as métricas de forma correta, não vão usar índice H para avaliar revista, que eu já vi, ou mesmo fator de impacto, como foi dito, para avaliar pesquisador. Não façam isso, eu sei que vocês não vão fazer, mas entendam que cada fator, cada métrica é utilizada para avaliar uma coisa diferente, né? E utilizem a métrica da forma como ela foi idealizada. Também é importante. Muitas vezes as pessoas, nós, seres humanos, gostamos muito, nós somos meio narcisistas, né? A gente quer se ver. Então, a gente acaba moldando uma coisa ou outra para a gente aparecer de uma forma melhorada. E isso acaba não sendo uma realidade. Por isso que façam esse exercício de terem mais métricas, mais dados para serem avaliados como um todo. Isso é importante. Tá? E, falando do CNCI, como eu comentei, aqui a gente tem um destaque interessante para a Universidade Federal de São João del Rei, que ela tem um CNCI de 2,53 em Exatas e Ciências da Terra, e a Federal de Sergipe, que ela tem 2,68 em Ciências da Saúde. Tá? Bem interessante isso. Geralmente não são universidades muito faladas. Tá? Aqui eu trouxe um pouquinho dos institutos. No caso, o destaque é sempre para a Embrapa e a Fiocruz, as que mais produzem, isso é inegável. Então, elas vão produzir mais de 9.000 papers. A diferença é que os institutos eles geralmente têm 1 a 3 áreas de foco. Então, digamos que é mais fácil do que uma universidade que é multidisciplinar. Ela tem muitos focos diferentes para dar atenção, né? E também, só para fechar a questão dos institutos, que o CNCI deles não é, no fim das contas, da Fiocruz ou da Embrapa, mas acaba sendo para o CBPF, com o CNCI de 2,21 no geral. Isso aqui foram calculadas das 9 grandes áreas, as 5 que tinham mais impacto, né? Então, dessas 5, a média geral do CBPF é 2,21 e do INPE vai ser 2,19. Tá? Enfim, só para finalizar, como eu falei que a pesquisa ela tem 3 tipos de impactos diferentes, né? Ela tem o impacto intelectual, o impacto econômico, o impacto social. Eu só quis mostrar aqui que, pelo menos, a gente tem um bom exemplo, né? De como a gente pode medir um pouquinho disso. Então, aqui seria o impacto intelectual, onde esse pesquisador, que é um pesquisador brasileiro, ele fez esse paper, onde a dissertação dele de mestrado era voltado na parte de robótica, análise, etc. Disso, ele conseguiu vários fomentos, conseguiu publicar mais artigos e patentes que foram geradas, o que já demonstra o impacto econômico dessa pesquisa que ele gerou, que é muito relevante, muito legal. Avaliada, até recomendo que vocês façam essa análise, essa leitura, na verdade. Ele fala muito sobre essa robótica aplicada em cadeiras de roda e como melhorar, né, essa tecnologia.
E dessas patentes, desses auxílios, desses artigos publicados, gera-se um impacto social, com a colaboração, obviamente, com a indústria, que aí a gente permite que todo esse conhecimento vire um produto de fato, que vai mudar a vida de uma pessoa, várias pessoas, né, na verdade, que é essa confecção dessa cadeira de rodas inteligente, digamos assim. Então, é isso que a gente quer, nós, né, do WOS, do EASY, queremos mostrar que é difícil, é um caminho longo, árduo, mas é isso que a gente quer gerar. A gente quer gerar um impacto social palpável, que mude a vida das pessoas e que possa fazer um significado interessante. Bom, todos esses dados que eu falei, inclusive o relatório, ele foi extraído, como eu disse, né, da base da Web of Science, através da nossa ferramenta analítica, que é o Insights. E aí vocês vão poder ter mais informações, vocês baixando esse relatório. Se vocês quiserem ter mais informação também em relação a isso, ou mesmo das pesquisas, ou mesmo dessa pesquisa muito interessante brasileira que foi feita em conjunto, eu estou à disposição de vocês. Obrigada. Bem, eu gostaria... Isso, aquele link inicial. Ah, é claro. Perdão. Bom dia, já boa tarde, né, a todas e a todos. Infelizmente, pelo adiantado da hora, de fato, nós não teríamos condições de fazer, a menos que seja abertura para o tempo de uma pergunta. Vocês acham que isso ainda é viável para aqueles que estão aqui? Não é? Eu acho que sim, professor Virgílio, também a Ariane. Então, nós abriríamos para uma questão muito breve, e isso daria aos dois a oportunidade de tomarem a palavra de novo para concluírem. Tudo bem? Pergunto, professor Rubens. A minha pergunta é muito... não falamos nada da avaliação discente. Na minha grupo de trabalho lá no meio termo da economia, a gente só discutiu como é que vai avaliar o discente, o regresso, o pregresso, etc, etc. A pergunta é... avaliação discente e então é isso, basicamente. Só para falar um pouco. Pois esse reagrupamento dos 5 quesitos anteriores em 3 quesitos e o destaque que deu à formação como um quesito importante, né? Então, não eliminou esse problema que a gente tem da dificuldade de avaliar o que é uma boa formação. Né? Então, assim, eu não vi agora avanços nesse campo, quer dizer, os quales, as definições e tal, é a grande novidade. Mas, para onde nós vamos em termos de avaliar a formação, eu não enxergo grandes mudanças, nós vamos permanecer com as mesmas dificuldades que tínhamos antes. O que tem, assim, uma coisa nova que tem é que também os cursos vão ter que escolher os 5 egressos mais bem-sucedidos. Os 5 egressos mais bem-sucedidos, que são sinais de êxito da formação. Essa é uma novidade, né? E você vai dizer por que esses egressos são importantes e tal. No quadriênio, né? Os 5 egressos. Então, vai ter um espaçozinho novo na plataforma. O egresso que se formou de 5 anos para trás, né? Quer dizer, de 5 anos para frente. 5 anos para frente. Então, assim, sobre formação mesmo, né? Eu não vi nada assim, avanços no sentido de indicar como é que a gente pode perceber melhor. Né? Os egressos vão ser avaliados também a partir daquela base do CGEE, que é aquela pesquisa, aquele grupo estratégico que acompanha egressos da graduação, da pós-graduação, onde estão nossos mestres, onde estão nossos doutores. Então, vai se ver essa questão da inserção deles, aonde eles estão trabalhando, etc. e tal, né? Mas eu acho que permanece. A formação é um grande gargalo aí de como você saber se o curso está formando um bom pesquisador, está formando um bom professor, sobretudo, né? Docente. Né? Eu acho que... Eu gostaria de
agradecer, então, para nós encerrarmos essa manhã, agradecer particularmente aos nossos convidados que aceitaram de maneira muito generosa, muito pronta ao nosso convite e por tudo que trouxeram aqui nessa manhã, que nós estamos entendendo um início de uma atividade que deverá ser regular, promovida pela reitoria da PUC São Paulo, de formação, de qualificação contínuas para a produção científica, para a sua transferência, para a sua divulgação, né? Eu acho que é uma atividade importante porque ela responde a uma questão de fundo, isso vai ao âmago das nossas atividades, a produção de conhecimento e o modo como esse conhecimento é difundido, mas também responde a uma questão mais pontual, conjuntural, acho que ficou muito bem expressa na fala do professor Virgílio, que é aquela de uma tendência a um discurso de simplificação, de racionalização, mas que tem uma face de complexificação muito grande. E a gente tem que dar conta dessa complexificação, né? Então, essa atividade de formação contínua deverá, de fato, acontecer com bastante frequência. E, por isso, eu agradeço aqui hoje a presença dos gestores, sobretudo, né? Nós temos uma responsabilidade direta de nos apropriarmos disso tudo e podemos fazer disso tudo o melhor resultado naquilo que seria a nossa missão de produção de conhecimento, né? Então, muito obrigado a todos.